Olá, nós estamos iniciando pela Rádio Transparência FM e o programa Missão no Ar pelo YouTube, no nosso canal. Nós estamos iniciando uma jornada de vários devocionais com autoria minha, devocionais Insights do Céu. E é um devocional maravilhoso que muitas pessoas têm sido edificadas ao redor do Brasil. E eu gostaria de estar compartilhando com você alguns segredos desses insights. Aquilo que Deus nos segreda em particular, Deus na verdade começa a revelar de várias maneiras a várias pessoas. E hoje nós vamos falar sobre sonhos restaurados. O título diz o seguinte: sonhos restaurados, o Deus que planeja, conduz e executa planos de paz. Ele faz muito mais do que nós imaginamos. Versículo-chave, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Já se sentiu sem esperança, como em seus sonhos tivessem sido esmagados? Como se tivesse perdido sem identidade, vagando sem rumo? O povo de Israel, exilado e cativo, experimentou essa dor. Eles perderam sua terra, seu templo, sua identidade. A alegria do louvor se transformou em desespero. Parecia que tudo estava perdido. Queridos, esse cenário que Israel estava vivendo era muito drástico, porque de alguma maneira eles estavam sem esperança e eles estavam sendo vítimas de todo um processo de desobediência, de assuntos que aconteceu que desagradou a Deus, e pedagogicamente Deus queria consertá-los. Deus queria mostrar para eles algo maior, e eles na verdade estavam sem esperança, como se seus sonhos tivessem sido esmagados. Você já passou por isso? Como se os seus sonhos fossem esmagados, passado na verdade como um trator em cima? Como se estivesse perdido, sem identidade, vagando sem rumo? Bem-vindo à humanidade. Essa humanidade que viemos e que nascemos e que vamos encontrar vários tipos de problemas ao longo da vida. O povo de Israel também, eles passaram por isso, porque toda a história culminava em aprendizado, em um povo que precisava ser moldado, transformado para uma nova identidade. E existiam vários pontos na vida de Israel que precisava ser mudado. E então era inevitável eles passarem pelo processo pedagógico de Deus. Eles tinham que aprender com a dor. Eles perderam sua terra, seu templo, sua identidade. E a alegria do louvor se transformou em desespero. Parecia que tudo estava perdido. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou uma mensagem de esperança. Volte a sonhar. Ele não os abandonou na sua dor. Ele viu os seus corações feridos e lhes ofereceu um caminho de restauração. Não era um caminho fácil, mas um caminho de reconstrução, de recomeço. Ele os chamou para abençoar, para edificar, para voltar a ser quem eram, um povo que faria diferença. Olha que interessante. Deus, na sua infinita misericórdia, na misericórdia dele, é a causa de nós não sermos consumidos, elas não têm fim. Ele enviou essa mensagem do profeta Jeremias para um povo que estava sem esperança. Já imaginou você estar destroçado, sem nenhuma palavra de autoestima, sem nenhuma palavra de acolhimento, e de repente vem uma palavra de Deus, diretamente do profeta para eles, dizendo: olha, Deus falou para Jeremias: enfia uma carta para aquele povo, senão eles vão, na verdade, achar que eu sou um Deus que não estou com eles, e chegou um momento que eu quero mostrar que eu ainda estou mesmo na dor com eles. Enviou uma mensagem de esperança e disse: volte a sonhar. E então eles poderiam dizer: como que nós vamos sonhar numa terra estranha? Como se vamos sonhar se os inimigos já destruíram várias coisas da nossa vida? E Deus não os abandonou na sua dor. E Deus disse: olha, volte a sonhar. Deem-se em casamento, casem-se, prosperem, cultivem da onde vocês estiverem.
Queridos, aí está um dos maiores segredos de nós começarmos a prosperar a nossa vida, independente das circunstâncias que sejam desfavoráveis. O Deus Todo-Poderoso, Ele é dono de todos os recursos, Ele é o Deus da esperança, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que tira do monturo exatamente aqueles que estão destruídos e faz-se assentar entre os príncipes e poderosos. Não era o caminho fácil, eles teriam que passar pela dor para aprender. Aí você pode dizer, mas que tipo de Deus que se chamamos de Pai tem que, na verdade, permitir nós aprendermos na dor? Queridos, pedagogicamente nós sabemos que nós aprendemos em tudo, no amor, no acolhimento, no carinho, mas também na dor, porque muitas vezes as nossas desobediências, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E quantas vezes nós ferimos exatamente esse relacionamento com o Pai, duvidamos, descremos, desobedecemos, e então Deus, na verdade, na sua infinita misericórdia, Ele quer nos ter, não nos perder. E Ele permite passar para que de alguma maneira saiba onde está o nosso coração, para ser provado onde está o nosso coração. E mesmo com toda a dor, mesmo com todos os problemas, Ele começa a dizer, olha, eu ainda estou contigo. Olha, volte a sonhar, porque vocês vão reconstruir, vocês vão recomeçar. Todo recomeço, depois de uma perda, é difícil. Quando você perde um ente querido, quando você perde um serviço, quando você perde um dinheiro, quando você perde, às vezes, um pouco da esperança, quando você perde alguma coisa que era importante para você. Mas é aí que recomeça a vida, e nos recomeços a gente começa a valorizando aquilo que era importante. Então Ele os chamou para abençoar, para edificar, para voltar a ser quem eram, um povo que faria diferença. E aí está exatamente o segredo, eles deveriam recomeçar diferente, recomeçar de uma maneira que iriam glorificar a Deus e lembrar que Deus era fiel, que Deus era Pai, que Deus era um Deus bom, que de alguma maneira não havia esquecido deles. E então Deus começa a fazer todo o propósito de restauração, de reconquista para Israel. Queridos, às vezes nós passamos também por momentos tão difíceis, momentos tão avassaladores que vão tirar a nossa esperança. E o contexto de Israel é que eles, na verdade, não poderiam perder sua identidade, porque estavam em Babilônia, um antro de perdição, de prostituição, um antro de coisas erradas. E agora Deus permitir eles ser humilhados ao ponto, na verdade, de ser, bem dizer, escravos daquele povo. Mas e aí que estava o detalhe? Deus queria mudar também Babilônia. Deus queria transformar também aquelas pessoas do convívio deles. E muitas vezes nós estamos em alguns lugares que a gente pergunta, Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, qual que é o propósito? Será que o Senhor está de marcação comigo? Será que o Senhor está pegando pesado comigo? Por que eu estou nesse lugar? E então Deus ainda, na verdade, vai revelando o propósito, vai dizendo, olha, tem coisas aqui que existem pessoas que precisam aprender, mas também, às vezes, eu estou testando a paciência, o amor, a fidelidade e a resiliência sua. Entenda o tempo, nunca saia fora do propósito que Deus determinou para a sua vida, porque muitas vezes nós saímos fácil daquilo que Deus projetou para nós. Uma coisa é persistir em algo que está fora da vontade de Deus, que está no pecado, que está sempre no erro, e tentar teimosamente sobreviver àquilo ali. Outra coisa é quando a gente tem certeza de que de alguma maneira Deus colocou no nosso coração que ainda tem vida ali, que ainda tem propósito, que ainda tem almas de alguma maneira a serem edificadas, tem vidas a serem restauradas através da nossa vida. E se nós abaixarmos a cabeça e sempre reclamarmos e murmurarmos porque não temos esperança, certamente as pessoas também vão perecer junto conosco. E é por isso, na verdade, que a cada manhã o Senhor tem uma nova mensagem, um novo propósito que vai revitalizar, que vai revigorar as nossas vidas, para que de alguma maneira nós estejamos cheios de Deus, cheios dessa graça infinita, cheios desse amor que nos conquistou e que ainda conquista os nossos corações. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, afogados em problemas, nos esquecemos de quem somos em Cristo. Criamos a imagem de um Deus carrasco, pronto para nos julgar e condenar.
Mas o texto de hoje nos lembra que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que esperamos. Ele é o autor da nossa história e a nossa vida está segura em suas mãos. Queridos, olha que coisa maravilhosa, um Deus que conduz a nossa vida, mas que muitas vezes nós estamos tão afogados nos nossos problemas, nós esquecemos de quem nós somos em Cristo. E aí, por não ter essa identidade, nós criamos a imagem de um Deus carrasco. Talvez a figura que nós temos, talvez seja de um Deus como no panteão grego, que era um Deus tão perfeito que de alguma maneira ele não se comunicava com os réis mortais, pecadores, que estavam num nível muito baixo. Não, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus que chamou Jesus de Pai. Um Pai que ama, um Pai que perdoa, um Pai que não está pronto para julgar, um Pai que não está aqui para condenar, mas um Pai que está sempre pronto para dizer: filho, onde você errou? Lembra, volta o caminho, você errou o caminho. Pecar é errar o caminho, você errou, volta às primeiras obras, volta aos primeiros propósitos. Eu quero que você seja alguém melhor do que você está sendo. O texto de hoje, ele nos lembra que esses pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que nós esperamos. E qual que é o futuro que você espera? Você espera um futuro ruim, ou talvez você não acredita mais? Você talvez esteja decepcionado com a política, com os governos, com as pessoas e até consigo mesmo. Mas Ele ainda é o autor da nossa história e a nossa vida está segura nas suas mãos. Ele é um Pai que segura nas nossas mãos e diz: vem, vamos caminhar. E ainda que a gente caia, Ele diz: olha, engole o choro, levanta, seja corajoso, eu estou contigo, jamais te desampararei, jamais te abandonarei. E é esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: volte a sonhar. Talvez alguém pense mal de você. Olha que às vezes você mesmo já perdeu a esperança em você mesmo. Talvez numa mentira, talvez num pecado, talvez de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, as pessoas te condenaram e você vive no passado dessa condenação. E até mesmo você não acredita mais e você talvez se condene por tudo que aconteceu na sua vida até agora. Mas o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus de perdão, é um Deus de amor, e Ele chama: filho, eu ainda tenho planos de paz. Você já imaginou se Deus tratasse a gente segundo os nossos erros? Nós seríamos destruídos. A misericórdia de Deus, ela alcança todos os dias, ela se renova a cada dia. Mas a verdade que nós devemos entender é que esse Deus de amor tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Esse plano de paz é um plano maior do que o nosso. Assim como o céu é maior que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos de Deus em relação aos nossos. Ele quer restaurar os nossos sonhos. Ele quer reacender essa chama da esperança em nosso coração. Ele quer te conduzir, te guiar para um futuro de paz e de propósito. Sabe, planos de paz, planos de condução de algo melhor, de um propósito melhor, de uma chama de esperança que muitas vezes está apagada e que Ele quer dizer: olha, vou acender de novo a chama da esperança, a chama do amor, a chama da graça, a chama de bênção sobre a sua vida. E aí nós começamos a entender que esse Deus, Ele ainda continua sonhando conosco. Levante, volte a sonhar, porque eu tenho planos de paz. Queridos, e nós vamos orar dentro de um propósito dessa oração, para que de alguma maneira esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos dar esses sonhos que são dele. Aquilo que é nosso, que foi egoísmo, que foi coisas erradas que pensamos, sentimentos que foram mesquinhos, isso tem que apagar e acabar e anular e morrer. Mas os sonhos que nós temos, Deus pede a cada dia da manhã: me dê os seus sonhos, que eu te darei realidade. A Bíblia diz que Ele traz a existência, que nós devemos orar sempre disso, trazer a existência àquilo que não existe. Mas como assim? Trazer a existência àquilo que ainda não existe é fé. É a crença em um Deus poderoso que tem algo de paz e de bom para nós, para nossa família,
para que a gente possa pedir a Deus todos os dias: Senhor, eu quero ter esperança de novamente estar com a minha família, de estar sendo abençoado, de eu estar vivendo em paz, de eu estar vivendo em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Que o Eterno continue te abençoando. E a nossa oração é para que o Senhor possa a cada instante nos lembrar dos nossos pensamentos de paz ao nosso respeito, para Ele restaurar os nossos sonhos, reacender a esperança do nosso coração, para que Ele nos ajude a confiar mais nele, nos teus caminhos, e que seja instrumento de paz e faça a diferença onde quer que a gente esteja. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero colocar diante do Senhor a cada vida que está sem esperança, Pai. Que essa mensagem possa alcançar o coração de alguém que às vezes está sem fé, assim, que não acredita mais na... Pessoas que muitas vezes estão se mutilando, pessoas que estão indo para os vícios, pessoas que estão indo, Pai querido, de alguma maneira para tentar suicídio, pessoas que já desistiram ou que ainda não sentiram desejos ruins, mas que de alguma maneira estão sendo bombardeadas todos os dias com pensamentos negativos e que estão presas ao seu passado. Pai, que elas voltem a sonhar, que elas voltem, Pai querido, a sentir esse amor desse Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo possa ir conduzir as orações de cada uma vida, Pai, e que de alguma maneira o Espírito do Todo-Poderoso possa soprar vida, possa soprar esperança. Que esse grande amor de Deus possa invadir o seu coração agora e que de alguma maneira essa graça infinita possa comunicar vida aos corações nesta manhã. Nesse dia que as pessoas estão ouvindo, Pai, que o Espírito do Senhor possa se revelar em qualquer hora do dia que ela ouvir essa mensagem, que a graça do Senhor possa invadir a sua vida e fazer com que elas voltem a sonhar. Pai querido, dá nova esperança, dá novo propósito, dá novas amizades, novos motivos, novas companhias, novos propósitos de viver. E então poderemos voltar a sonhar com planos de paz, independente do mundo onde nós estivermos, independente das circunstâncias desfavoráveis. O Senhor é quem mandou que venhamos sonhar planos de paz e não de mal. Que o Teu Espírito possa conduzir as nossas orações, tirar todo o mal, anular toda sentença maligna de destruição e colocar paz, amor, fé e esperança no coração de cada uma vida. Que em nome de Jesus restaure sonhos e famílias nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe, que essa reflexão possa fazer com que você possa voltar a sonhar. Anote aí, pegue um caderninho. A neurociência diz que quando a gente faz da moda antiga, caneta e papel e anota, isso desenvolve psicomotricidade e pensamentos e acaba ajudando a fazer com que o aproveitamento seja melhor. Todas as manhãs nós vamos estar falando uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, de direção. Então anote, quais são os sonhos que você deixou para trás? Talvez seja um caderno inteiro que você vai encher dos sonhos que você deixou para trás. Sonhos que você sabe que realmente Deus vai dar sinais. Ore todos os dias em cima desses sonhos e peça a Deus: Deus, dê sinais do que o Senhor realmente quer para a minha vida. O que te impede de sonhar novamente? Nada pode te impedir de chegar ao amor de Deus. A Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nada pode nos separar desse grande amor de Deus. E aí nós vamos conversando com Deus sobre tudo. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e pedimos: Deus, que o Senhor restaure esses sonhos da minha vida. Converse com o Senhor, Ele está pronto para te ouvir e te guiar. Que o Eterno, com toda a sua bondade, amor e misericórdia, encha o seu coração e você seja invadido por essa graça e esse amor nessa manhã, nesse dia, que você possa voltar a sonhar. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.